que o responder o que e o como não responde, talvez, a pergunta principal, para quê? E é essa questão de que a gente tem trabalhado dentro do Ministério do Planejamento e Orçamento para resgatar, para que o Estado tenha capacidade de formular de uma forma legítima, né, e viável o para quê, para que a gente atua. A Camila falou aqui, eu sou originalmente auditora do Tribunal de Contas da União, estou secretária, estou no Executivo faz 2 anos e meio, eu cheguei lá em março de 2023. E eu fui para o Ministério com esse propósito, de ajudar o Estado a reconstruir essa sua força de dizer para onde quer ir. E de dizer para onde quer ir de uma forma construída em conjunto com a sociedade. E é por isso que, desde o início da reconstrução, né, da reinstituição do Ministério em 2023, da reinstituição da Secretaria Nacional de Planejamento, que havia sido extinta, a gente tem trabalhado com 3 pilares principais para restaurar o planejamento governamental como função estratégica. Né? O primeiro deles é a participação social. Todo o trabalho que foi feito no PPA participativo foi para que o plano, não só que a gente reinstituísse um instrumento em si, mas que a gente reinstituísse um instrumento que retomasse, na verdade, eu não sei nem se retomar, porque eu acho que ele nunca teve, mas que ele tivesse, né, ou passasse a ter a sua vocação original, que é de dar orientação estratégica para a gestão pública e para o orçamento público, né? E a participação social, ela foi fundamental nesse processo. Por quê? O PPA fala do para quê, ele fala dos resultados que a gente quer gerar, né? E ele fala de resultados que vieram muito alinhados com uma visão de governo, um plano de governo, em que aqui no caso a gente está discutindo, né, os caminhos para a COP30, a COP da implementação, da ação, e o governo vem com essa visão de que a sustentabilidade ambiental e climática ela tem centralidade na sua agenda. Uma centralidade que já está em nível internacional, a qual o Brasil tinha deixado de lado nos anos anteriores e que o governo traz como diretriz central. E a gente segue essa diretriz na construção do plano plurianual, não só por uma orientação governamental, mas porque também as evidências mostram para a gente que se a gente não fizer isso, a gente não vai ser capaz de responder às necessidades de entrega presentes e muito menos as futuras, né? A gente não vai estar se preparando para uma tendência que já está em curso e que nos impacta dia a dia, que é a mudança do clima, né? E então a participação social ela trouxe o planejamento, essa capacidade de pensar além do curto prazo, além do aqui e agora e de um único mandato, não só para a burocracia, vamos dizer assim, para quem elabora o orçamento, mas também para quem toma as decisões efetivamente. A participação social, pela primeira vez, fez o PPA ser discutido por ministros. A gente teve programas do PA em que os ministros atuaram, né, eles reelaboraram seus objetivos, reformularam metas, sugeriram indicadores, secretários executivos, e aí a gente tem feito um trabalho muito intenso desde então para que o PPA mantenha essa capacidade, atuando junto com os ministérios, para que o PPA cada vez mais se fortaleça e se consolide como esse instrumento de orientação estratégica. Um segundo pilar dessa reconstrução do planejamento nacional e que a gente também vem fortalecendo e que é essencial para que possamos avançar é a articulação e a coordenação. O PPA foi feito de uma forma extremamente colaborativa, foram feitas 125 oficinas em 2 meses e meio para a construção de todo o planejamento lá em 2023. Em um momento de reconstrução da maioria das políticas públicas, né? Os ministérios estavam retomando também as suas atividades em um cenário quase que de terra arrasada. Então, ali foi um momento de os ministérios repensarem as suas políticas públicas e a nossa atuação foi, sobretudo, para quê? Para promover essa maior coerência e a convergência das ações governamentais. Não adianta o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar pensar nas suas políticas desconectadas da forma como o Ministério do Meio Ambiente está pensando, ou de como isso vem ali no Nova Indústria Brasil, que olha ali para a industrialização do setor agropecuário também. Como que a gente consegue conectar todas essas pontas, né? Como que a gente pode promover a inclusão social, né? Promover, ali a gente tinha o desafio de superar
a pobreza, erradicar a fome, tirar o Brasil de novo do mapa da fome, mas como a gente fazer isso de uma forma sustentável, em que a gente garanta condições de inclusão produtiva da população, né? E aí das populações que vivem nas florestas, nos biomas que a gente quer preservar, para que a gente possa preservar os biomas. Então, a visão transversal que foi trazida, e aí eu falo aqui do meio ambiente, mas a gente tem as transversalidades sob o ponto de vista dos públicos também, ela foi fundamental para ir gerando esse senso de unidade e de propósito entre os ministérios. Cada ministério pensar suas políticas públicas à luz daquelas diretrizes principais que haviam sido estabelecidas de partida pelo governo, mas que, como eu disse, não é só uma visão política, ela não é uma visão isolada, partidária, ela é uma visão das necessidades que a gente precisa cumprir, né? Cumprir e das necessidades que a gente precisa assegurar para que a gente tenha, por exemplo, uma função, né, a democracia, que é basilar para o nosso Estado, fortalecida também. A população assumindo esses locais, o seu local de protagonismo novamente, e, ao mesmo tempo, os ministérios dando as respostas que a sociedade espera. E isso tem sido uma dificuldade enorme. E aí o terceiro pilar que eu destaco dessa retomada do planejamento é a visão prospectiva. O Estado atuando de forma a antecipar tendências, né, a vislumbrar quais são os riscos que se avizinham, mas não só os riscos, sobretudo as oportunidades que nós temos para o desenvolvimento. E aí, de novo, trazendo para o contexto de mudança climática, de enfrentamento da emergência climática, as oportunidades que o Brasil tem são enormes. E a gente não pode deixar isso passar, essa oportunidade, passar mais uma vez, como o Brasil tem feito ao longo da história. Então, enxergar a emergência climática como um chamado à ação já, mas para que a gente possa endereçar os problemas que a gente tem hoje, mas de uma forma a aproveitar também as oportunidades que essa transição, né, a transição energética traz, a transição climática traz, para as outras transições pelas quais nós estamos passando. Então, como que a gente conecta o enfrentamento da emergência climática com o enfrentamento, por exemplo, a preparação para a transição demográfica? Né? Como que a mudança climática afeta as nossas dinâmicas populacionais e territoriais? E como a gente pode juntar tudo isso para alavancar o desenvolvimento do país, para gerar intencionalidade, para que a gente possa sair da condição que a gente está hoje e, de fato, se posicionar no mundo aproveitando todo o potencial que a gente tem. E esses 3 pilares do planejamento, eles têm sido norteadores, tanto para a gente consolidar, então, o principal instrumento de planejamento estratégico de médio prazo que a gente tem, que é o PPA, como eles foram também orientadores da construção do nosso planejamento de longo prazo. A gente está acabando de consolidar a Estratégia Brasil 2050, e eu coloco no gerúndio porque a gente está exatamente nesse processo. Na semana passada, nós consolidamos um documento que é resultado de um esforço também de articulação, de coordenação, de colaboração, não só dentro do governo federal, mas com os demais entes federativos, sobretudo com estados, né, com o setor privado, com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com a juventude, que a gente tem essa responsabilidade intergeracional de dizer o para que estamos aqui, né, e que estamos preocupados também com o seu futuro. Foi construída também com base em um intenso processo participativo. Também tivemos consultas públicas, né, consulta pela plataforma Brasil Participativo, que nos permite hoje trazer a sociedade mais para perto, inseri-la nesse processo, não só para legitimar um instrumento, mas, sobretudo, para que ela se empodere, para que ela se politize e para que ela tenha essa capacidade ali de atuar promovendo o direcionamento do Estado, porque, afinal de contas, quem direciona o Estado é a sociedade. O Estado serve à sociedade, né? E também essa estratégia que vem para recuperar, né, ao Estado a sua capacidade de visão antecipatória. Cada real que a gente investe hoje, cada ação, cada política pública que é implementada hoje, já é a construção desse futuro. E se a gente não mudar a nossa forma de construir esse futuro hoje, a gente não constrói esse futuro, sobretudo diante dos desafios que a gente tem. E aí, a Estratégia Brasil 2050, então, parte de toda
essa construção, né, utilizando esses 3 pilares, para que a gente possa fornecer não uma resposta, né, não um remédio universal, uma panaceia para a falta de planejamento, para a falta de visão do Estado, mas como um ponto de partida para que nós comecemos a pensar enquanto unidade, enquanto uma nação de verdade, apesar das nossas diversidades, né, acolhendo as nossas incoerências e as nossas contradições, porque nós temos muitas, mas buscando formar um consenso mínimo de uma direção para onde queremos seguir e para onde queremos caminhar. E a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer essa discussão hoje, que é a COP30, né? A gente tem a oportunidade, então, com esse grande evento que nos coloca não traz só essa relevância da reflexão, mas, sobretudo, a relevância da ação. O que a gente quer com a estratégia de 2050 é gerar esse senso de propósito e de coerência, de convergência, né? O que a gente observou durante a construção da estratégia é que, apesar da polarização que a gente tem hoje implementada no país, a gente tem espaço, sim, para gerar consenso. E falar no longo prazo, falar desses grandes desafios que nos unem, isso gera união, isso gera consenso. E a gente consegue, isso, assim, pode até parecer meio utópico, né? Mas passando por todo esse processo, o que a gente pode observar é que o país tem capacidades e tem condições de superar essa polarização e, de fato, convergir para essa visão de futuro compartilhada. E aí, qual que é o nosso grande desafio? Né? Trazer os meios de implementação de forma também convergente para essa grande visão. E aí a CEPAL nos brinda com um arcabouço conceitual, né? A gente tem lá o Big Push, que fala da necessidade de gerar intencionalidade, de ter uma visão que gere intencionalidade na atuação do Estado e de promover a convergência de todos esses instrumentos. Quando eu estava aqui, né, fui fazer um breve levantamento dos instrumentos, os novos instrumentos que a gente tem hoje para fomentar a transição ecológica. Então, a gente tem, já passa de uma dezena de instrumentos que a gente tem, ou alguns que já existiam foram reformulados, como o Plano Clima, ou o Fundo Clima, na verdade, como outros que nascem nessa esteira para alavancar essa transformação ecológica. A gente teve o Plano de Transformação Ecológica, a Taxonomia Sustentável Brasileira, agora a gente está tendo o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre sendo reformulado, os títulos soberanos sustentáveis, que vem ali como uma principal fonte de financiamento do Fundo de Mudança do Clima, o Ecoinvest Brasil, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, a gente está vendo a discussão sobre os ITMOS, né, os resultados de mitigação internacionalmente transferidos, essa discussão também está avançando e está sendo estruturada no governo federal, a classificação do gasto climático, que é uma iniciativa que o Ministério do Planejamento está conduzindo também para ampliar ali a visibilidade do gasto climático no orçamento, mas se tudo isso não convergir para um propósito comum, de que adianta? Né? A Camila falou aqui alguns colegiados dos quais a gente participa. O Ministério do Planejamento tem assento em mais de 100 colegiados, conselhos, grupos de trabalho, né? Colegiados para formulação de políticas públicas, para discussão, para alocação. E qual que é a grande dificuldade que a gente enxerga? A de gerar essa convergência para rumo a uma única visão. Então, a gente senta no FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e não necessariamente ele conversa ou gera ali sinergia com o que está sendo debatido no Fundo Clima. Né? Ou o que está sendo discutido, como que a atuação das outras políticas também, como eles podem alavancar os resultados das outras políticas. E aí, uma missão a qual a gente tem se proposto também, não só na formulação do planejamento e das políticas públicas, mas também na implementação e no uso desses instrumentos, a promover essa maior coerência e a maior convergência. Não é algo trivial, não é algo que a gente faz sozinho, a gente só faz se for em parceria, mas somos vozes que estamos levando, né, estamos buscando disseminar isso no governo federal e aí juntando forças com os outros ministérios que também têm clareza sobre essa necessidade, sobretudo o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Aqui o Chico é o grande parceiro nisso, para que a gente possa disseminar essa visão e possa gerar mudanças, porque a
a consolidação das capacidades que nós estamos retomando ou construindo agora, ela depende, sobretudo, de uma mudança de cultura. E o que a gente tem buscado fazer é mudar um pouco essa cultura, sobretudo do governo federal, e aí também já compartilhando isso um pouco, sobretudo com os estados, para que sobre essa necessidade de maior colaboração, essa é a palavra-chave que a gente usa, colaboração, convergência, né, para que a gente tenha maior clareza do propósito ao qual a gente sirva. Obrigada, gente. Eu deixo aqui essas palavras como abertura, depois a gente continua o debate. Muitíssimo obrigada, secretária Virgínia. Tivemos aqui uma aula, né, sobre Estado, sobre planejamento, visão, que dialoga, sobretudo, para além dessa visão de Estados do futuro, também uma visão de sociedade, né, para onde queremos ir e para que esses instrumentos todos são gerados. Você comentou gentilmente aqui sobre o Big Push, também agradeço pela deferência. E uma das coisas que a secretária mencionou foi o tema da utopia, me fez lembrar da aula de encerramento da Escola Maria da Conceição Tavares, a Escola de Governo e Desenvolvimento Maria da Conceição Tavares. A gente encerrou na semana passada a primeira turma, né, a primeira edição da escola, com uma aula magna da ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet. E os alunos perguntaram para ela, né, ela foi muito generosa de oferecer seu tempo, teve algumas perguntas bem quase pessoais, assim, perguntaram para ela como ela enfrentava dificuldades, né, uma pessoa que dedicou toda a sua vida pública, toda a sua vida ao público, né, construção de projetos, uma série de políticas, e ela respondeu sobre o papel da utopia, exatamente. Ela falou, olha, em tempos de desesperança, a gente não pode perder o sonho, a utopia. E boa parte da sua fala me trouxe para isso, né, da gente construir essa visão comum. Enfim, ela finalizou a aula ali com 3 palavras, né, que é esperança, compromisso e coragem. Então, ficou um encerramento muito bonito da escola, que é uma iniciativa conjunta da CEPAL com o BNDES, né? Nós temos essa parceria muito bonita para a construção de capacidades estatais, pensando no século XXI, nesse estado de futuro que queremos construir. Então, fazendo essa ponte aqui com o BNDES e com o COP também, sabemos que o tema do financiamento vai ser um dos temas mais importantes a serem debatidos, tem essa grande lacuna, essa brecha de 1 trilhão, né, de dólares que precisam ser resolvidos para que a ambição climática possa estar à altura dos objetivos do Acordo de Paris. Então, nesse sentido, eu tenho a honra de convidar o Nabil Kadri, que é mestre em administração pública por essa casa, pela Fundação Getúlio Vargas, e também graduado em administração pela FGV. Ele atuou em diversos cargos em ministérios, secretarias estaduais e também no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, onde ele atualmente é chefe do departamento superintendente, de meio ambiente do BNDES, responsável pela gestão do Fundo Amazônia, Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, Blended Finance, Match Funding, Agenda Florestal, Bioeconomia e Meio Ambiente. Nabil também é membro titular do Observatório do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça. Adiante, Nabil, por favor. Bom dia, agora sim. Bom dia, Camila, obrigado pela introdução. Ao Chico, meu enorme carinho e admiração por uma figura pública que trabalha há tantas décadas para que a gente tenha um Estado brasileiro, não só brasileiro, mas em outras partes do mundo, mais eficiente, mais humano, mais caloroso, menos desigual. Então, obrigado, Chico, por existir, por estar aqui com a gente, por nos convidar para fazer parte dessa mesa. Sabe, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando muito sobre o papel, né, dos instrumentos econômicos para o Estado do futuro. E eu fiquei pensando que não dá para a gente falar disso sem lembrar de memória. A gente não consegue pensar em padrões futuros sem a gente ter uma valorização da memória, ou pelo menos um pouco da história.
desse segmento, né? E o Brasil ele tem muito destaque na discussão de instrumentos econômicos para um futuro mais sustentável, fruto do nosso histórico com a Rio 92. E aí não tem como não contar e relembrar o que era o fim da década de 80, quando a gente vivia múltiplas crises ambientais no país, começando por uma crise profunda envolvendo o meio ambiente ali nos arredores de São Paulo, em Cubatão. Acho que quem consegue lembrar aqui das crianças anencéfalas, da chuva ácida destruindo a floresta na Serra do Mar. Então, uma crise bastante profunda que dialogava com os padrões de desenvolvimento, né? Porque Cubatão era o símbolo da industrialização, da siderúrgica, do que era tido como desenvolvimento naquele momento. Ao mesmo tempo, dialogando com uma crise profunda em relação ao desmatamento na Amazônia, morte de Chico Mendes em 88, tudo isso formando um caldo social bastante forte de pressão num pós-ditadura bastante complexo ali em 89, quando o presidente José Sarney, para tentar de alguma forma ali lidar com todos essas questões e tentar projetar uma visão mais moderna de agenda ambiental, propõe a realização da Rio 92. Então, o presidente José Sarney, ali naquele contexto, faz uma proposta no âmbito da ONU de realizar uma conferência para discutir os avanços, né, de Estocolmo +20. Então, o Brasil se coloca nessa posição de tentar trazer uma agenda modernizante para a agenda ambiental e de sustentabilidade com a realização da Rio 92 aqui nessa cidade. E ela é um marco importante para a questão dos instrumentos econômicos vinculados à agenda de sustentabilidade, porque ela nasce também um processo vinculado à Política Nacional de Meio Ambiente, que é aprovado em 81, então a década de 80, ela é bastante interessante, até eu acho muito, tem muitos paralelismos com 2022 e 2023, quando a gente fala da questão do fortalecimento da democracia, das crises ambientais múltiplas e de uma retomada das políticas públicas do Estado como um ator importante desse processo. E ali nasce a responsabilidade das instituições financeiras em relação à questão ambiental, na Política Nacional de Meio Ambiente, o que nos diferencia de muitos países. Porque, na maior parte dos países, essa responsabilidade dos agentes financeiros, ela parte muito de uma pressão social que não está legitimada ou institucionalizada num sistema único de política ambiental. Então, a partir daquele momento, as instituições financeiras passam a ter unidades de meio ambiente. E o BNDES é o primeiro banco no Brasil a criar uma unidade de meio ambiente, que é essa que hoje eu gerencio, mas ela nasce no fim da década de 80 para ajudar a formação da Rio 92. E o banco passa a ser o fundador da UNEP-FI, que é a unidade dentro da ONU que discute finanças sustentáveis. E por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque é ali que nasce esse ciclo contínuo de reuniões anuais que são as conferências das partes. A gente vê muito COP, né? E às vezes a gente não se dá conta o que é COP, né? Parece que é um encontro anual para ficar falando de clima e meio ambiente. Mas não, você tem ali um acordo global que é firmado por países. Os países signatários formalmente se reúnem para discutir a implementação daquele acordo global, por isso que chama COP, Conferência das Partes, signatárias do Acordo de Clima. E a partir desse momento, esses encontros passam a ser também espaços de reflexão sobre a questão do financiamento. Não à toa que os grandes marcos relacionados à agenda de financiamento ambiental e de clima no Brasil começam a se dar nos marcos da COP. Então, a gente tem, por exemplo, na COP13, a apresentação pelo governo brasileiro de uma proposta que naquele momento era bastante inovadora, que era um fundo de pagamentos por resultados. O que acontece? O Brasil, logo em 2003, com o primeiro ciclo do governo Lula, ministra Marina como ministra, tem uma grande queda no desmatamento, que sai de 27 mil quilômetros quadrados para em torno de 12 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia, representando a maior contribuição global para a redução de gases de efeito estufa do mundo. O Brasil foi o país que mais colaborou para a redução de emissão de gases de efeito estufa nesse período. Nenhum outro país do mundo fez nenhum tipo de esforço parecido. Com esses resultados em mãos e com o objetivo, com o olhar de política pública de redução
desse desmatamento no médio e longo prazo, o Brasil apresenta uma proposta pois bem, eu reduzi essas toneladas de emissões de carbono, gostaria de ser remunerado em relação a isso, para fortalecer políticas que avancem nessa redução. E aí é apresentado o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, então, é criado em 2008, numa ação extremamente inovadora, numa parceria do governo federal com o BNDES, para fazer captações internacionais de recursos não reembolsáveis, para apoio e fortalecimento institucional às políticas públicas de redução do desmatamento. E eu falo disso porque 17 anos depois, o Fundo Amazônia continua sendo o maior fundo florestal do mundo, nenhum outro fundo conseguiu chegar ao tamanho que hoje tem o Fundo Amazônia, nem os resultados que ele consegue implementar. Fruto disso, eu volto ao Fundo Clima, que a Virgínia comentou. O Fundo Clima foi criado na COP de Copenhague. Todo mundo tinha uma expectativa enorme de que o acordo de clima pós-Kyoto fosse fechado em Copenhague. Foi só lá em Paris, logo na sequência. Mas em Copenhague estava todo mundo animado, todo mundo levando um monte de inovação, e o Brasil levou uma inovação financeira. Hoje em dia está muito em moda ficar falando de blended finance, que na verdade é uma composição de instrumentos financeiros para você reduzir o risco. O Fundo Clima já é criado, naquela época, em 2009, com parcela não reembolsável, parcela reembolsável, com taxas de juros abaixo das taxas de mercado, reconhecendo que o custo de capital é importante para poder fazer a transformação do investimento necessário para alguns segmentos tecnológicos. Porque, como a Camila comentou, e eu acho que isso é um ponto fundamental nas discussões de clima, quando a gente fala de agenda de clima, a gente está falando de agenda de rotas tecnológicas. Ela é uma agenda de transformação social, ela é uma agenda de transformação ambiental, mas ela é, sobretudo, uma agenda de rotas tecnológicas. Quais são as rotas tecnológicas que a gente vai adotar para ter menos emissão de carbono e, ao mesmo tempo, gerar redução de desigualdades e melhoria de qualidade de vida? Essa é a discussão. E, para a gente tratar disso, a gente precisa de um custo do dinheiro barato. Então, o Fundo Clima é criado com recursos da participação especial do petróleo, no momento em que o Brasil avançava com as descobertas no pré-sal, aumento da capacidade de produção, mas, ao mesmo tempo, criando esse fundo. E, durante muitos anos, foi muito restrito, do ponto de vista de valores. A gente tinha uma média anual de recursos, a Camila sabe muito bem disso, porque a gente trabalhou junto nessas análises no Big Push, de 200, 300 milhões de reais ao ano, o que nitidamente é insuficiente para qualquer tipo de investimento concreto, estruturante, do ponto de vista de infraestrutura num país como o Brasil. E aí, também retomando a fala da Virgínia, numa ação bastante coordenada do governo brasileiro, agora em 2023, com a emissão dos títulos soberanos, pela primeira vez o título soberano sustentável, com frame de sustentabilidade, o governo toma uma decisão bastante inovadora e exemplar do ponto de vista de finanças climáticas, que foi internalizar essa captação internacional, que foram 2 bilhões de dólares, 10 bilhões de reais, que foi captado a uma taxa de 6,5% ao ano, em dólares, no mundo, no mercado privado, mas toma a decisão de internalizar em real 10 bilhões de reais no Fundo Nacional de Mudança do Clima, para poder fazer aplicação nesses projetos econômicos de crédito, numa estrutura de governança que também é bastante inovadora, com um comitê que tem participação social da sociedade civil, governos municipais, estaduais e ministérios, mais as confederações privadas. Então, todo o recurso do Fundo Clima, ele é aplicado anualmente com base num plano aprovado por esse comitê com governança participativa. Nenhum outro lugar do mundo coloca 10 bilhões de reais ou 2 bilhões de dólares para aplicação em plano de transformação ecológica que aceita a participação social como a gente aceita. Então, o Brasil ele traz exemplos de finanças climáticas que vão além da questão da escala e do valor do recurso. Porque uma coisa é fácil, você colocar lá um recurso, um valor baixo. Fácil, mais ou menos, né? Mas fazer isso com participação social, fazer isso atrelado a uma meta de desenvolvimento de setores econômicos e não projetos, isso é a grande diferença. E eu complemento esse ponto específico em relação ao Fundo Clima, ele tem um diferencial também de ser gerenciado por um Banco Nacional de Desenvolvimento. E aí eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre qual é o papel de instituição de desenvolvimento, financeira de desenvolvimento.
Porque a gente tem no setor econômico diversas modalidades de instituições financeiras. Então, os bancos comerciais, os bancos de investimento, as seguradoras e tem os bancos de desenvolvimento. Basicamente, dá para a gente falar diversas características dos bancos de desenvolvimento, mas eu queria ressaltar aqui duas delas. A primeira delas é conseguir fazer a ligação entre o que é essa visão de médio e longo prazo das políticas públicas e o setor produtivo privado, porque se faz crédito, se apoia projetos, se apoia infraestrutura, se apoia indústrias. Então, é uma função de acesso, né, a esse crédito, mas com esse vínculo com as políticas públicas, com os compromissos internacionais, com os planos de Estado. E, por outro lado, uma outra questão que acaba se diferenciando bastante, que é essa visão complexa e completa de setor. E aqui eu queria dar o exemplo do setor eólico. Muito a gente fala da transição ecológica, muito a gente fala em relação à necessidade de recursos baratos para viabilizar esses investimentos de infraestrutura de longo prazo, mas a gente precisa falar que, para isso acontecer de maneira estrutural, é preciso uma coordenação de esforços entre instituições e instrumentos públicos estatais. E aí o exemplo das eólicas é bom porque ele alia tudo que foi dito aqui, desde o que o Gadelha comentou sobre a capacidade de compra do Estado, até o que a Virgínia trouxe sobre as questões de planejamento. O Brasil tem uma empresa de planejamento energético, EPE, que planeja a necessidade de energia decenalmente. E ela tenta ajudar a dizer o quanto que precisa de cada fonte de energia. Pois bem, a gente tem uma empresa pública de pesquisa energética que faz esses estudos e essas projeções para o Brasil. Em 2005, há 20 anos, exatamente 20 anos, foi feita a primeira comercialização de energia eólica no Brasil. 20 anos. Naquele momento, a energia eólica no Brasil era 0,02% da matriz de geração de energia. A gente sabia que a gente precisava investir nesse tipo de projeto para conseguir fazer frente às necessidades de energia para o desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida da população que estava ali num crescente de inclusão social, fruto aí Bolsa Família avançando, redução de desigualdades, aumento do consumo, aumento de necessidade de energia elétrica. Pois bem, em 20 anos, o que foi feito para que a energia elétrica saísse eólica de 0,02% para 20% da matriz energética brasileira? Isso não acontece por acaso, também não acontece por livre, espontânea e privada vontade. Então, na verdade, em 2010, um grande programa chamado PROINFA foi estabelecido pelo governo, em que estabelecia a Eletrobras como a compradora dessa energia nos leilões de reserva, um custo dessa energia maior do que o custo da energia elétrica e hidráulica, porque se considerava que era preciso remunerar essa inovação e esse início de operação, aliado a um banco de desenvolvimento que, além de ter as condições do Fundo Clima para poder fazer esses investimentos iniciais, tinha o que a Camila comentou e que é fundamental: participação da indústria nacional na produção das pás eólicas, da montagem e da manutenção desses parques eólicos. Porque naquele momento a decisão era se a gente importava tudo da Espanha, e aí não era da China, na época era da Espanha, inclusive com financiamento de agentes financeiros espanhóis para ajudar nessa venda desses equipamentos, ou se a gente ia ter recurso nacional, estimulando que a indústria brasileira produzisse essas pás eólicas, esses motores, para a construção desses parques. E aí entram as linhas de financiamento do BNDES, não só para a construção dos parques, mas para todo o setor empresarial privado, produtor dos componentes para o parque eólico. Essa visão do setor, essa visão de médio e longo prazo, ela é uma visão de programa, ela não é uma visão de projeto. Então, aí a gente vem para um outro aspecto que é muito importante do ponto de vista dessas inovações financeiras do futuro, para o Estado do futuro, é a gente sair um pouco da lógica do projeto e partir mais para a lógica dos programas, em que a gente estabeleça quais são as metas que a gente quer chegar, quais são os assuntos que podem, ou principalmente os que não podem ser financiados. Dizer não é o mais importante nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, a gente conseguir fazer
a construção de instrumentos que dialogam com as necessidades dos setores. Porque não é só juntar, né, a política de compra da Eletrobras com o recurso do Fundo Clima, com os leilões de reserva, mas foi também entender o modelo de negócio. E a gente fala, às vezes, pouco disso. Para o setor eólico funcionar no Brasil hoje como ele funciona, teve que se estruturar uma coisa chamada SPS, que são as sociedades de propósito específico, que sem elas a gente não conseguiria fazer o que se chama hoje de Project Finance, que é você financiar um projeto em função daquilo que ele tem de recebível futuro. E foi o estabelecimento das eólicas, a participação do BNDES e a construção desse modelo de negócio é que fez com que a gente desse esse salto. E o banco tem se dedicado a fazer esse tipo de abordagem, já fez historicamente, por exemplo, na questão dos aviões com a Embraer, mas isso já ali na década de 70, 80, a eólica agora nos 2000, e neste momento a gente está fazendo isso com o setor de florestas nativas, com toda essa discussão da restauração florestal, da questão dos mercados de carbono, como que institucionalizar esse modelo de negócio florestal nativo. De novo, não é só uma questão de ter o dinheiro barato. Porque, boa parte das vezes, as pessoas olham assim, BNDES, banco, falam, o juros tem que ser baixo, mas a gente tem que pensar esse conjunto de ações. E o banco tem se destacado, Camila, nesse aspecto, por ter ajudado a trazer essas inovações, seja com o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, o EcoInvest, que a gente tem participado ativamente dos leilões do EcoInvest, mas também uma importância do reconhecimento internacional desse trabalho. É importante dividir com vocês que, pela primeira vez, o BNDES ganhou o prêmio ALIDE, que é a Associação Latino-Americana para Desenvolvimento, por iniciativa chamada Floresta Viva, que é um instrumento financeiro que alia recursos públicos com recursos privados para uma agenda de restauração, apontando caminhos possíveis, né, para esse trabalho. Então, eu acho que, para completar a minha fala, eu não sei, deixa eu ver aqui, já estou cheguei nos meus 15 minutos, exatamente 15 minutos, a gente ter clareza desses aspectos, né? A importância da gente reconhecer esse histórico do Brasil na agenda, tanto de sustentabilidade quanto de finanças e de instrumentos econômicos para a agenda de clima, reconhecer o papel de um banco de desenvolvimento nacional, desenho dessas estratégias de implementação de soluções para setores como um todo, e na integração de instrumentos econômicos, não pensando só no crédito, mas pensando também em instrumentos de garantia, pensando em instrumentos não reembolsáveis, pensando em instrumentos de mercado de capitais, mas dialogando, novamente, com esse aspecto de visão de médio e longo prazo. Então, agradecer mais uma vez o convite, dizer que a gente chega na COP30, chega em Belém com muitas contribuições e muito trabalho para poder dividir com os outros países sobre como é possível fazer diferente e já mostrar aqui o que está sendo feito. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Nabil. Foi excelente fazer esse percorrido histórico aí da década de 80 para cá, a gente colocar em perspectiva no tempo, né, em que nos encontramos agora e a própria horizonte que a COP30 nos traz. É muito simbólico que essa COP, nos 30º encontro das partes, seja novamente no Brasil, onde a arquitetura da governança climática mundial foi criada, né? Não apenas com o UNFCCC e as COP sendo o maior exemplo disso, mas também Conferência da Desertificação, entre outras instâncias da governança ambiental mundial que nasceu aqui nessa cidade do Rio de Janeiro, está sendo retomada agora 30 anos depois, né, nesse 30º encontro, e que nos coloca exatamente esse desafio de construção de futuro, né? Que legado a COP30 vai deixar para as próximas e para a resolução, né, de se encontrar um caminho para esse futuro com sustentabilidade. Nós vamos seguir aqui no tema de financiamento
E eu vou passar imediatamente a palavra, né? Tenho a honra de passar a palavra para o nosso próximo painelista, que é o senhor Luiz Auazu, correta a pronúncia? Espero que sim. Pronto. Dr. Luiz Auazu, que é doutor em Economia e mestre em Economia pela Universidade Panthéon-Sorbonne, se formou na École de Haute Études Commerciales de Paris e na Sciences Po de Paris também. Foi vice-gerente geral do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, de 2015 a 2023. Durante esse período no BIS, ele também foi diretor de risco, presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão e presidente do Grupo Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Dr. Luiz também trabalhou como economista-chefe no Ministério do Orçamento e Planejamento do Brasil e como vice-ministro da Fazenda no Brasil, responsável por assuntos internacionais. Adiante, por gentileza. Muito obrigado. Bom dia a todos. São instituições de Bretton Woods, onde eu, assim, que já sou mais velho, só que tudo é muito jovem no painel, passei minha vida trabalhando para o Brasil, para o país, nesses fóruns internacionais. Eu diria que, nesse momento, nós estamos tendo um papel muito importante nesses fóruns. Eu agradeço os detalhes das inovações tecnológicas e institucionais que o país está tendo. Eu quero transmitir a vocês 3 mensagens da minha experiência, por que eu acho que nós estamos sendo muito importantes nesse momento. Primeira mensagem é que eu acho que o Brasil está colocando uma mensagem super importante para o mundo, que é que o combate ao aquecimento global, a mudança climática, ele tem que ser compatível com o desenvolvimento. Não vai existir solução para as mudanças climáticas se não houver um rompimento do círculo perverso, onde o clima agrava a desigualdade, agrava a pobreza, agrava o ressentimento. Esse ressentimento alimenta os populismos de extrema-direita no mundo, enfraquece o processo democrático. É o que estamos vendo, não é uma descoberta nem minha, nem de vocês. A subida ao poder de regimes autoritários populistas, ele impede as políticas climáticas de serem implementadas. É o que estamos vendo hoje com a administração Trump, por exemplo. E não só isso, como esse círculo virtuoso, ele aumenta a fragmentação no mundo, ou seja, ele aumenta a capacidade de se coordenarem políticas climáticas a nível global. E todos nós sabemos que o clima não vai se resolver com políticas a nível nacional, ele tem que se resolver com políticas a nível global. Então, o Brasil está sendo fundamental em mostrar para o mundo, concretamente, através de políticas nacionais, mas também através do seu protagonismo internacional, que é importante essa ligação entre a causa climática, o desenvolvimento, o combate à pobreza, a inclusão social, o combate à fragmentação política global e a atenção que se tem que tomar contra os efeitos perversos, inclusive de algumas políticas climáticas, sobre o ressentimento social. Por exemplo, eu moro na França, a implementação de políticas de aumento da taxação carbono, sem você ter políticas sociais compensatórias, você cria uma revolta social. As pessoas não entendem, as pessoas acham que isso é uma política feita para pequenos burgueses ricos morando na Califórnia, em Paris, etc. Então, a dimensão social, redistributiva de políticas climáticas,
tem que ser levado em conta, senão esse círculo vicioso não vai ser interrompido e todo mundo vai perder. Não vai ter políticas decisivas sobre mudanças climáticas, não vai ter paz social, não vai haver mais democracia, não vai haver mais coesão internacional e vamos ter efetivamente aí essas situações que a gente certamente viu aí, vocês que são, não sei, talvez cinéfilos, nesses filmes distópicos tipo Mad Max. Eu achava quando eu via isso quando era garoto, esse negócio é um absurdo, nunca vai acontecer no mundo. Agora, quando hoje a gente vê algum desses filmes horrorosos, a gente, de certa forma, está dizendo, olha, na realidade está se mostrando, infelizmente, mais próxima desse tipo de distopia. Então, nós temos que nos defrontar, e o Brasil acho que está fazendo isso bem, contra, eu diria assim, 3 tipos de opiniões no mundo. Primeiro, obviamente, temos aí os negacionistas. Os negacionistas acham que essa história de clima é uma invenção de uma elite manipuladora, é um complô, não existe. Isso é uma história mal contada, vai se resolver por si mesmo. O segundo grupo, obviamente, nós sabemos que não é. Nós sabemos que, pelo conjunto da obra e de trabalhos científicos hoje no mundo, esse é um problema seríssimo. O segundo grupo é o grupo que acha, eu diria, o pessoal que é utópico ou otimista. Então, esse problema do clima, não precisa se focalizar muito nele, não, porque a gente vai encontrar uma tecnologia milagrosa, financiada aí por engenharias financeiras muito inteligentes e sofisticadas, para resolver esse problema do clima. Por exemplo, a gente sabe que existe hoje tecnologias de captura carbono. Então, espera só essas tecnologias acontecer, ser financiada, e nós não teremos mais problemas de aquecimento global. Isso é um segundo tipo de opinião. Eu diria, terceiro grupo, ao qual eu me pertenço mais, é o pessoal mais, digamos, realista, racional, que diz, olha, mesmo se houver uma saída tecnológica, primeiro, ela vai levar tempo. Segundo, nós não temos esse tempo, porque se isso demorar 20 anos para ser financiado, para ser implementado, os melhores trabalhos científicos nos mostram que o orçamento carbono do qual nós dispomos, antes de nós chegarmos a tipping points que nos levam a situações catastróficas do ponto de vista climático, é arriscado demais. Então, nós temos efetivamente que agir hoje contra o grupo dos negacionistas, contra até o grupo dos tecno-utopistas, e temos que fazer coisas que efetivamente estamos fazendo hoje nesses fóruns internacionais, na COP, nas nossas instituições nacionais como o BNDES, como os ministérios de planejamento, da Fazenda, eu diria até os bancos centrais. Então, é bom que o Brasil tenha essa capacidade de mostrar essa narrativa mais completa, mais complexa do que é hoje o perigo da mudança climática. Não é só uma questão de clima, é uma questão política, é uma questão social, é uma questão internacional de geopolítica, e essas 3 coisas são interligadas. A segunda mensagem é, voltando aí mais ao tema do painel, que são os instrumentos financeiros para você financiar a transição. Então, a gente sabe que precisamos de ter uma mudança, eu diria, schumpeteriana da nossa estrutura produtiva de consumo. Não é uma coisa trivial. Tudo que a gente tem aqui em torno desse auditório aqui, tudo isso é carbono, é pegada a carbono. Esse fono aqui é uma das piores coisas.
o que a gente está fazendo aí, digitando, teclando, aí o Chico está digitando no seu iPhone, isso é carbono. Então, não é que a nossa sociedade vai milagrosamente, de repente, porque a gente vai ter uma inovação tecnológica, mudar essa estrutura. Muito complicado. Então, a gente precisa, efetivamente, ter, não é bala de prata, mas uma série de instrumentos financeiros para fazer com que o processo, digamos, de transição, ele se dê da maneira, eu diria, mais justa, mais coerente e a mais rápida possível. E aí, Nabil disse algumas das coisas que o Brasil está fazendo, não é só o Brasil, muita gente, eu estou trabalhando nisso. Por exemplo, coisas simples. Por que não há mais investimentos, não só públicos, mas, sobretudo, privados? O que precisa mesmo é de investimento privado na transição global. Os números, assim, a gente fala, precisa de 1,3 trilhões de dólares por ano ao horizonte de 2030. Quem é que entende esse negócio? Quem é que entende esse negócio de 1,3 trilhão de... Ninguém tem uma ideia de que, bom, 1,3 trilhões é quase metade do PIB brasileiro por ano. Tem que dar uma explicação mais pedagógica para as pessoas, sabe? Olha, onde é que quais são os projetos? O Brasil está fazendo isso corretamente, mas, basicamente, tem que haver o que está havendo, uma lista de produtos e inovações e instrumentos financeiros adequados ao financiamento dessa transição. Então, precisa de por que o dinheiro não vem para onde ele é necessário? Não é só o Brasil, é a Índia, é a África, é a América Latina, são países pobres, países pequenos, que não têm a capacidade de acessar mercado internacional de capital. Precisa ter doação, precisa ter investimento público dos países ricos para os países pobres. Só que vocês estão vendo que os países ricos estão todos tomando um caminho absolutamente de cada um de extrema direita e de egoísmo total em matéria de cooperação internacional. Então, na rota oposta do que deveria ser. Mas, não obstante, é preciso saber, bom, tem que ter taxonomia, tem que ter instrumentos financeiros inovadores, como a Nabil mencionou, Special Purpose Vehicles, tem que ter fundos de intervenção que minimizem os riscos de investimento nos países mais pobres, tem que ter a utilização de garantias para que, digamos, a percepção de risco dos investidores privados em relação a projetos verdes sejam mitigados, tem que ter a emissão de bônus verdes que tenham não só a qualidade, mas a possibilidade de serem verificados como efetivamente instrumentos verdes. Uma série de listas que o Brasil está efetivamente promovendo nesses círculos e precisa ter uma reflexão sobre esse financiamento internacional externo da transição, financiamento público, privado e misturado, chamado blended finance. É isso que vai começar a dar, digamos, hoje a gente tem um financiamento externo da ordem de 200 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, precisa 5 vezes mais. Então, vocês veem que o esforço é grande. Não é impossível, mas precisa ser desenvolvido e, no seu papel de protagonista na COP e no G20, o Brasil está fazendo isso. Inclusive, está mostrando exemplos super interessantes. Por exemplo, o Fundo da Amazônia. O Fundo da Amazônia é o seguinte, em vez de você desmatar, você cria um ativo no qual você possa ter investidores que tenham um retorno interessante para não desmatar. É o que eu acho que o Nabil está fazendo, o BNDES. Tem várias iniciativas desse tipo. Então, protagonismo do país em mostrar precisa ter clima e desenvolvimento e combate à desigualdade e combate à pobreza e combate ao egoísmo nacional de cada país. Precisa ter instrumentos inovadores dentro dessa lógica de financiamento global
da transição. Ninguém vai se salvar sozinho, a gente vai ter que se salvar todo mundo, inclusive os países mais pobres, ou senão, realmente, a situação desses filmes de horror que a gente vê de vez em quando, vai acontecer. Vai acontecer, não é o trabalho que eu fiz quando eu estava no BIS, é de mostrar que clima não é um choque assim de oferta, como dizem os economistas, de vez em quando acontece. Clima é um negócio que eu chamei cisne verde, é diferente do cisne preto, negro, de crise financeira que acontece de vez em quando, alguém faz uma especulação horrorosa e cria uma crise financeira global. Não, cisne verde é uma coisa que, se não fizermos nada, ele vai acontecer para todo mundo num horizonte relativamente próximo. Então, é um conceito de risco totalmente diferente de risco financeiro, né? Então, tem que acontecer isso tudo. E, para finalizar, a terceira mensagem, a gente tem que mudar um pouco de opinião sobre a maneira como a gente vê a gestão macroeconômica dos nossos países. O que eu quero dizer com isso? Gestão macro é você se preocupar com a estabilização de curto prazo. Então, assim, o Banco Central se ocupa de inflação, o Ministério da Fazenda se ocupa da estabilidade orçamentária e do crescimento da dívida pública, são coisas, obviamente, necessárias. Só que a transição climática, ela não vai ser um passeio no parque. Você já tem sinais de que, com o aquecimento global, com secas, com eventos climáticos que nós estamos observando, você já tem uma pressão inflacionista global. Inflacionária, não em português, global. Por quê? Porque você tem safras menores, porque você vai ter uma série de eventos que vão aumentar custos, você vai ter que substituir tecnologias com pegada carbono por tecnologias que, por enquanto, ainda são mais caras. Então, tem uma inflação de custo em curso. Do ponto de vista fiscal orçamentário, a gente viu com os desastres, por exemplo, de Porto Alegre, isso tem um custo orçamentário. São eventos, infelizmente, desastres, infelizmente, contingentes, mas que vão ocorrer com cada vez mais frequência. Então, o orçamento vai ter que financiar não só despesas de adaptação, financiamento de pesquisa, longo prazo, novas tecnologias, vai ter que financiar também mitigação. E isso vai custar caro para todo mundo. E todo mundo está com uma situação orçamentária complicada, porque tivemos que lutar contra a Covid, porque tem demanda social, porque a transição, como eu disse inicialmente, tem uma componente de transição social também, que é super importante. Eu vivo na Europa, a revolta dos coletes amarelos na França foi o resultado de uma tentativa de aumentar a taxa carbono em cima de gasolina. Eu vou poder culpar o pessoal de ter miopia ecológica? Claro que não. Como é que você pode obrigar um sujeito que ganha um salário mínimo na França, que obviamente é maior que o salário mínimo no Brasil, a comprar um carro elétrico? Não, eu compro um carro elétrico e você contribui para a transição. O sujeito se revolta. Então, a transição não é um processo onde a macroeconomia ela pode funcionar. Macroeconomia, eu digo, eu sou macroeconomista, ou seja, os instrumentos tradicionais que são a política monetária, a política fiscal, a política macroprudencial regulatória, não pode ser como nos tempos antigos, onde elas tinham apenas um papel de estabilização da conjuntura. A gente tem que ser mais ambicioso, né, e mostrar que temos que pensar essa transição no conjunto global como uma maneira onde os instrumentos macroeconômicos, não apenas os instrumentos de financiamento,
Eles vão ter que ter uma reflexão acadêmica, de policy maker, do G20, de onde eu trabalhava, o BIS, todo esse pessoal que é muito conservador e que não quer mudar nada, vão ter que se debruçar sobre temas novos. Finalmente, não vai dar para fazer isso sem uma mudança na arquitetura financeira internacional. Como eu disse a vocês, o clima é global, não é uma questão nacional. Quem é que trata de questões internacionais globais são as instituições financeiras internacionais. Elas estão operando com uma governança onde os países em desenvolvimento, emergentes, têm uma voz mais ativa? Não. Hoje elas operam ainda sob dominação dos países do G7. Não é possível resolver esse tipo de coisa sem você ter uma revolução na governança global. Eu prefiro que essa revolução se faça de uma maneira pacífica do que você ter uma nova fragmentação da governança global entre o pessoal que vai criar uma nova zona renminbi e o pessoal que vai ficar na zona dólar. Eu acho que precisa de cooperação organizada, precisa de falar com as pessoas, precisa dizer, olha, vamos ter aqui que nos arrumar sobre sistema de pagamento, sistema de transferência, governança global. De repente, criar uma agência do clima. Por que não pode ter uma agência do clima agora? Não tem a OMC? Não tem o Fundo Monetário Internacional? Não tem o Banco Mundial? Por que não poderia haver? Você falou de fundos no Brasil. É óbvio que precisa um fundo global para financiar a transição climática a nível global, inclusive para financiar os países que não têm recursos suficientes para financiar a sua própria transição. Então, eu não estou elencando esses temas assim mais utópicos e ambiciosos para desencorajar ninguém, não. Ao contrário, né? Aqui, se a gente pudesse fazer um karaokê, a música seria aquela música do Chico, Desesperar jamais. Não, tem que fazer as coisas, tem que ter uma lista, tem que ter protagonismo. Acho que o Brasil está de parabéns com a COP30, com a atuação dele no G20. Eu passei uma parte da minha vida nessas coisas, mas eu acho que a equipe hoje está fazendo muita coisa interessante e inovadora, mas a gente precisa até ser mais ambicioso. Dizer, olha, além das coisas que a gente está colocando na pauta, é muito mais complicado e tem que ter muito mais vontade num contexto onde nós sabemos o ambiente externo é horroroso. É horroroso. Com a administração Trump, que é negacionista, nós temos um obstáculo. É ótimo que o presidente tenha conseguido falar com o presidente Trump, acho assim um extraordinário, ótimo. Mas o mundo vai precisar trabalhar bastante para que esse ressentimento social que se reflete hoje na subida da extrema-direita no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, na Europa, inclusive na América Latina, ele possa, digamos, ser convencido de que essa saída autoritária, essa saída negacionista, essa saída antissocial, essa saída anti-humanista, essa saída antirracional, essa saída anticientífica, não é bom para ninguém, inclusive não para eles mesmos. Eu acho que esse é o nosso papel, acho que nós temos uma boa liderança, nós temos um país emblemático em poder enfrentar essas questões. O que eu desejo é que a gente seja capaz realmente de botar essa agenda de uma maneira eficiente, pública e com muito carinho e muito amor para o resto do mundo, tá? Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Dr. Luiz. Nós tivemos um seminário muito rico, né? Iniciamos aqui com as palavras do Dr. Gadelha, tentando recuperar aqui exatamente a maior inovação dos trópicos, né? Então, nesse seminário aqui sobre instrumentos econômicos, tivemos alguns exemplos muito concretos, né? O tema da saúde,
como não apenas um mecanismo de compras públicas, né, mas com uma visão inovadora, integradora de diversas dimensões, numa lógica de Estado e sociedade. A secretária Virgínia teve que partir para tomar um voo, mas nos trouxe os exemplos do PPA, da Estratégia 2050, né, instrumentos aí de execução orçamentária, de planejamento de médio e longo prazo, que busca integrar e trazer esse sentido de propósito e de coordenação e convergência, construção de consensos. Nabil, que nos trouxe aqui esse histórico das construções de capacidades, né, tanto no tema da governança climática multilateral, como do próprio banco em criar ali o Fundo Amazônia, o Fundo Clima. São experiências que foram definidoras, eu diria, né? A gente teve a oportunidade de fazer a avaliação de efetividade dos 10 anos do Fundo Amazônia e foi crucial para o desenvolvimento do fundo, para a escala que ele ganhou, o fato dele ficar hospedado em um Banco Nacional de Desenvolvimento, que não era uma questão óbvia na época, né? Houve muitas resistências a serem quebradas e se provou uma estratégia importante, inclusive, para esse spillover dessas capacidades dentro do próprio banco, né? Desenvolver esses conhecimentos na área de sustentabilidade. Dr. Luiz nos trazendo aqui diversas contribuições, o protagonismo do Brasil, da necessidade inegociável, né, da agenda climática estar integrada completamente com uma agenda de desenvolvimento, as multidimensões de tudo isso, política social, tecnológica, geopolítica, o tema dos investimentos em si, do financiamento, como atrair, como mobilizar, como comunicar, né, essas grandes somas que às vezes ficam além da nossa própria compreensão, nós mesmos que acompanhamos essa agenda, o que significa 1,3 trilhões de dólares, né, de investimentos verdes. Então, como tornar essa comunicação mais acessível, mais democrática, e também o tema da macroeconomia. Não posso deixar de fazer um reconhecimento ao Chico Gaetani pela iniciativa desse evento. Não poderia ser mais oportuno, né, no momento que a humanidade se encontra, que o Brasil se encontra, que a América Latina se encontra, a gente discutir esses estados do futuro. Esperamos, né, que o painel, que sem dúvida contribuiu para essas discussões, essa construção que se pretende levar para a COP30, para esse legado que vai ficar, e essa liderança, esse protagonismo, né, que Chico, a ministra Esther Dweck e o MGI têm buscado instilar e inspirar, não apenas no Brasil, mas na América Latina, eu diria no mundo também, né? Ter um ministério dedicado à transformação do Estado, para pensar futuro, para pensar a construção dessas capacidades de forma tão brilhante. Estamos todos ansiosos para ouvir o seu painel no final do dia de hoje. Creio que o nosso tempo já está esgotado, então eu queria finalizar agradecendo, né, os nossos painelistas pelas brilhantes contribuições, e vamos ficar a postos para o restante da programação. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns aos participantes desse excelente painel. Senhoras e senhores, nós daremos uma pequena pausa agora de